assim na minha vida. Por quê? Eu tenho todos os motivos para ter paz na minha vida. Porque aquele que é a paz está comigo. Olha o que o texto diz. Esse nos dá a paz. Não a paz que o mundo conhece. O mundo não conhece a paz. Essa paz, amado, ela precisa estar, ela precisa falar sobre a minha casa, sobre a sua casa. Essa paz, ela tem que estar acima de qualquer circunstância. Essa paz, ela precisa perdurar nos momentos mais difíceis. É tão fácil falar que a paz quando o meu emprego vai bem. É tão fácil falar que a paz na minha casa quando tudo vai bem. É muito fácil falar que a paz na minha casa, que a paz na minha igreja, quando tudo vai bem. Difícil falar em viver a paz quando nos momentos de provação, quando nos momentos em que as circunstâncias são contrárias a nós. Aí é difícil viver. Mas Paulo fala que pode. Paulo está declarando, afirmando com convicção. É possível ter paz em meio a essas tempestades. Por quê? Jesus deixou a promessa. Eis que vos dou o Espírito Santo. Amados, tome posse desse Espírito Santo sobre a sua vida. É Ele que faz diferença. É Ele que vai mudar toda a história. Se não, parece que somos o mundo. Longanimidade, benignidade, bondade. Essas três palavras, elas expressam perfeitamente a vida daquela pessoa que consegue superar os problemas mais escabrosos. Os problemas que quando nós perguntamos, agora ele não aguenta, vai estourar. Me pisaram no carro. Não mexeu. Não mexeu com ele, porque ele tem todas essas características que nós falamos. A paz, você olha para ele, por mais que esteja não. A casa está caindo. Jesus vai dar uma solução. A coisa está para despegar. Jesus vai dar uma solução. Vai haver um corte na empresa, vai mandar amigo embora. Você é o milésimo primeiro. Só vai amigo. Sabe, irmãos? E essas características não é no mundo, é na igreja. Elas precisam estar sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque se nós vivemos isso que o texto está dizendo, a sociedade vai ser impactada. O mundo vai entender que Jesus está aí. O mundo vai entender que Ele tem deixado as pessoas para ser suas testemunhas, para que haja mudança, para que haja transformação de vida, para que pessoas sejam impactadas. É preciso você estar impactado com a presença do Senhor. E enquanto estava lendo, eu me lembrei de um rapaz jovem chamado Daniel. Daniel foi exilado, foi preso, saiu da sua terra ainda garotinho. Quando chega lá, na Babilônia, ele muda completamente sua história. E no capítulo 5, versículo 3, no capítulo 6, versículo 3, vai falar que Daniel tinha algo diferente. Fica o tempo da minha conta, mas para não ficar só nas três palavras. É 3:3 mesmo. Diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes estáveis, porque nele havia um espírito excelente. Por isso, então, o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes estáveis, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amados, eu fui buscando, fui lendo sobre a vida de Daniel e vi que todas essas características dos frutos do Espírito, Daniel viveu plenamente. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que esse livro é tão abençoado? Por que o presidente ou o rei pensou em colocá-lo como maior de todos? Havia nele um espírito excelente. Um espírito que não se deixava se vender por nada.
O Espírito não baixava a cabeça, não tinha nada. Olha bem, surgiu uma ordem. Ninguém no prazo de 30 dias pode adorar, pode fazer uma petição, pode buscar a outro Deus senão ao rei. O que ele faz? Vai para casa, fecha a porta e vai orar. Tudo contrário ao que os homens haviam falado. Ele não teve medo, ele buscou em Deus, viveu em Deus. Ele não tem corrida, ele olha para você que ele viveu sempre da mesma forma. Por quê? Havia no coração dele, havia sobre a sua vida um Espírito excelente. Que esse mesmo Espírito excelente, de excelente, possa permanecer sobre a nossa vida.